Olá, seja bem-vindo ao primeiro podcast do Osha Planejar. Estou muito feliz, muito contente de estar aqui hoje, a gente fazendo o nosso primeiro podcast do Contador Especialista e estou com uma grande novidade. Hoje eu quero apresentar para vocês o meu sócio que vai nos ajudar nesse curso, que vai contribuir, que vai dividir conhecimento e vai agregar mais para vocês que querem ser um contador especialista, que querem sair da vala comum, que não querem ser o contador generalista, que não sabe atender o seu cliente, que não sabe fazer vendas, fazer planejamento previdenciário. Então, hoje eu vou apresentar o meu sócio na Osha Planejar, que é o Otto Hartmann. Tudo bom, Otto? Tudo bem, Dani? Muito obrigado pelo convite de estarmos aqui falando sobre um tema tão importante, né? Que é ajudar as pessoas a levar a mensagem, levar o conteúdo, levar o conhecimento para outras pessoas, que é a venda, né? Ou seja, aprender a se comunicar. Obrigado, muito obrigado por esse convite aí. Vai ser um prazer a gente conversar sobre esse tema tão fantástico que é a comunicação e a venda, né? E, na verdade, divulgar para as pessoas que esse nosso curso vai ter a parte técnica e também vai ter a parte da venda, que é a parte que dá o frio na barriga de qualquer especialista, de qualquer pessoa que está na parte técnica. Mas primeiro, Otto, quem é o Otto? Perfeito, Dani. Obrigado. Então, assim, Dani, eu sou uma pessoa que gosta da comunicação, tá? Eu gosto de me comunicar, eu tive isso desde muito cedo, eu queria entender por que algumas pessoas, né, com às vezes uma mesma condição familiar, uma mesma estrutura, umas conseguiam ter muito sucesso e outras acabavam indo para outro lado ou não tendo aquele sucesso, e não só na área profissional, financeira, mas sim de conquistas mesmo, né? Então esse tema me gerou sempre muita curiosidade quando eu também comecei, né, a buscar trabalho, a buscar crescimento, né? Então, essa curiosidade sempre me instigou muito a conhecer o universo da venda e acabei caindo de paraquedas, né, na parte da venda, porque venda é comunicação, né? Então, eu estudei muito comunicação para chegar hoje nesse ponto. Já fui empresário em alguns ramos diferentes, então tive negócios em 3 ramos diferentes, todos eles voltados para a área comercial, né? Eu sempre assumi a área comercial, né, dos negócios. Sempre foi vendedor. Sempre posso dizer que sempre gostei de vender, né? Eu gosto muito de dizer que as pessoas falam, mas tu é vendedor. Eu vendo, é diferente, né? Então, até um estereótipo que muitas pessoas buscam assim, mas Otto, como é que eu faço para ser vendedor? Você não precisa ser vendedor, você precisa saber vender. Né? E saber vender é o que todo empresário, todo dono de um negócio precisa fazer. Porque ele tem que não só vender o seu produto, mas sim vender a sua ideia para um funcionário. Ele tem que vender a cultura do negócio. Então, a venda, né, que é tão estereotipada, às vezes negativo, como tu falaste agora, o frio na barriga, aquele momento que eu tenho que pegar o telefone e receber um não, né, ter uma negação, aquela coisa que tira muita gente da zona de conforto, né? Mas eu defendo que todo mundo sabe vender. Né? Então não eu sei, não sei. Sabe sim. Definindo quem eu sou um entusiasta da comunicação. Eu adoro estudar comunicação e acabou que cheguei, né, no momento que eu estou hoje, buscando muito conhecimento, tá? Então, eu tenho especialização em marketing, sou formado também em programação neurolinguística, em 2 escolas diferentes, sou formado em coach, hipnose, mas todas essas formações foram buscadas para quê? Para melhorar a comunicação e entender como se comunicar. Né? E sim, aí a necessidade que muitas pessoas, inclusive contadores, advogados, têm de saber se posicionar na frente de um cliente, de saber posicionar o seu serviço, o seu produto, né? Então, hoje eu sou entusiasta das vendas, digamos assim, da comunicação. E, na verdade, o nosso primeiro contato não foi nenhuma relação com vendas, né? Na verdade, eu conheci o Otto por indicação de uma prima minha para fazer uma mentoria de comunicação, que eu queria melhorar a minha comunicação, meu posicionamento. E foi lá, em função das minhas queixas, Otto, a gente tá, né, com essa função de online, de vendas, e como é que a gente vende? O cliente às vezes não quer. E daí que começou
a função, eu descobri que o Otto é um vendedor, porque a princípio eu achava que o Otto dava só mentoria de comunicação, de apresentação, e daí que a gente foi ver que no fundo o Otto é vendedor, né? Gosto muito desse tema, né? Gosto. E me diz uma coisa, e o técnico, ele tem que saber vender? O advogado tem que saber vender? O contador tem que saber vender? Perfeito, Dani, é justamente isso, né? A pessoa mais técnica, ela tem que ser especialista no que ela domina, né? O advogado, ele tem que ser especialista no tema dele dentro da advocacia. O contador tem que ser especialista no trabalho dele. Agora, ele não precisa ser vendedor, ele precisa saber vender. E saber vender, todo mundo pode e deve saber vender. Agora, o que deve também é tirar esse arquétipo do vendedor, né? Que ele tem que ser igual a um vendedor. O vendedor se prepara para ser um vendedor. Ele vive o não, ele vive o dia a dia, ele vive aquela correria de fazer algumas ligações para conseguir alguns contatos e sair algumas vendas. Agora, se o especialista tentar fazer isso, ele vai deixar de ser o especialista para ser um vendedor. Agora não, ele precisa saber vender o seu produto. Saber vender não é ser vendedor. Saber vender é saber se posicionar. Todo mundo precisa saber se vender. Sim. Até um próprio, né? Eu costumo defender que uma pessoa que é CLT, ela precisa saber se vender. Ela tem que vender o trabalho dela. Eu não consigo identificar no CLT o que né? Mas tudo tem venda, né? Exatamente. Então, uma pessoa que quer uma promoção, o que é conquistar uma promoção se não vender a sua capacidade, né? Sim. Porque é uma crença, a pessoa que vai comprar, ela acredita que vai ter um benefício. Sim. Então, a venda sempre é uma promessa futura. É uma promessa de um benefício que vai ser adquirido, vai ser usufruído após uma tomada de decisão. Alguns imediatamente, como a compra de um produto, e outros são contratos de promessas, quando a gente fala de serviços. Sim. E eu gosto, né? Eu sou especialista na venda de serviços. Na venda mais agregada, na venda que tem que gerar o quê? Ou um ticket mais elevado, ou eu preciso gerar uma determinada consciência, um conhecimento no meu cliente que ele não tenha. Sim, na verdade é uma venda, não é vender uma roupa, não é vender um eletrodoméstico, uma venda que tu tem que passar mais conhecimento, venda consultiva. E nós, como técnicos, advogados e contadores, acompanho nas redes sociais os contadores, eles têm uma extrema dificuldade de vender, e o advogado também. Por quê? Porque na faculdade todo mundo diz, tu é advogado. Tu vai sair, tu vai advogar. Tá, como assim? Eu vou advogar, vou ser contador, vou sair. Como? Cadê os clientes? Eles acham que os clientes vão chover, vai chegar um monte de cliente no teu escritório, as pessoas vão te contar. Não é assim, né? A realidade, o que eles vendem na faculdade é totalmente diferente da vida real. Quem é empreendedor, que vai abrir seu escritório, que é contador, que é advogado, a gente tem que saber a parte de venda. Pena que eu descobri essa função de vendas há pouco tempo, porque a gente acabava deixando assim, por indicação, não dava tanto valor para a função de venda. E hoje a gente sabe o quanto é importante. Eu acho que a pandemia despertou isso. Tu sente isso? Que com a pandemia parece que todo mundo quer virar vendedor? Exato. A pandemia ela ocasionou algumas mudanças no próprio mercado da venda, né? Mas antes de eu falar sobre esse tema, Dani, eu quero pontuar uma questão que tu falaste sobre a questão do serviço, né? E da roupa. Eu gosto de pensar em produtos, em vender, né? De 3 formas diferentes, tá? Uma delas é o produto de consumo, aquele produto que tu não precisa, tu vai lá no supermercado e tu consome, tu vai lá e pega. Ele tem um estilo de venda, que é por oportunidade, né? Então a marca ela coloca lá numa prateleira e compete preço com outra e posicionamento para quê? Para estar na oportunidade da pessoa pegar aquele produto e consumir. Daí vem toda uma estratégia muito maior de marketing, né, de venda, de posicionamento de marca, de branding, todo esse ponto para acontecer a venda. Depois nós temos uma segunda classe de produtos que eu chamo, que são os produtos que eu preciso consumir, mas eu gosto de experimentar.
né? Como uma roupa, como um tênis. Aí a figura do vendedor começa a se fazer importante. Por quê? Porque ele consegue influenciar de alguma forma a tomada de decisão. Mas é uma característica de venda, onde se utiliza muito mais gatilhos mentais. Por quê? Porque é uma venda de impacto rápida, não tem tempo. Uma pessoa olha aquela prateleira e... gostei, não gostei. Se ela não foi atendida, ela vai na próxima loja. Sim. Né? Até ela mulher, encontrar. a gente cai muito nessa. Exatamente. E depois que a gente começa a estudar vendas, eu disse, meu Deus, mas eu sou muito, assim, muito ingênua, né? Porque tu ia lá comprar roupa e, né, aquela vendedora às vezes te passa um monte de gatilho mental e eu nem sabia o que era gatilho mental. Exatamente. Caía em todas as ofertas, né? Mulher já gosta de comprar roupa, né? Então, agora a gente sabe que a gente tem que ser um pouquinho mais esperto. Tem que pesquisar, né? Não dá pra cair. Sim, Mas como eu tava falando, é uma venda de impacto. É uma venda que aquele argumento é rápido, então é um estilo de venda. É uma emoção. É um estilo de venda de volume, naquela emoção na hora de tu conseguir utilizar muito mais gatilhos de escassez, de urgência. Tá faltando, não vai ter mais, são as últimas peças. Porque ninguém gosta de perder algo. Sim. E daí, esses tempos atrás, andei lendo um livro que tem estratégias de venda, que tipo assim, últimos itens. E lá no estoque... Tá lotado. Tá lotado. Eu Exatamente. disse, como isso? Eu digo, daí a gente se sente enganada, né? E, na verdade, isso é frequente, né? É frequente, é muito comum o vendedor utilizar de argumentos que às vezes até não são verdadeiros para haver uma venda, mas não tem como saber quando é verdade, quando não é, uma coisa que, né, é um tema muito amplo para isso. E tem o terceiro tipo de vendas, que daí sim é a venda que não consegue ser feita no automático. É a venda que precisa de uma interação, precisa de uma consciência. E aí que a internet está conseguindo chegar, de alguma forma, mais nesses clientes com o quê? Com a construção de autoridade, com a construção de posicionamento. Então, a própria pandemia fez a gente consumir muito mais produtos, né, pelos meios digitais, e cada vez mais as pessoas precisam o quê? Confiar naquele produto, naquele serviço antes de tomar uma decisão, antes de ter uma compra. Então, por isso que se produz conteúdo, se dá exemplo, se mostra cases, para que a pessoa tenha o quê? Segurança e confiança de consumir. Mas, né, muitos produtos eles não conseguem ser comercializados sem que haja uma interação. Sim. São eles quais? Os que as pessoas não têm conhecimento nenhum, né? Que precisam ter algum tipo de conhecimento mais específico ou de tickets mais elevados, onde as pessoas não vão investir 10, 20, 30, 40, 50 mil reais por impulso. Sim, Né? Elas vão pesquisar, vão pensar, né? Então dói um pouquinho mais, né? A perda de um valor desse do que de um valor de 50 reais. Então esse tipo de venda, né, é o tipo de venda que eu gosto. Por quê? Porque a comunicação se faz mais presente. Aí entra o quê? Outra característica de venda. Eu não preciso ter marca, eu não preciso ter brand, eu não preciso ter preparação prévia. Eu preciso do quê? Da oportunidade de conversar, da oportunidade de interagir e da oportunidade de me vender primeiro. Aí é que entra o ponto que as pessoas precisam saber vender e não ser vendedores. Se vender. Exatamente. Se vender é o quê? Criar autoridade. É você criar um posicionamento, né? Posicionar o seu negócio, a sua empresa, a sua história, entender o que é um storytelling, como construir isso, né? E posicionar a marca de uma forma que não impacte concorrência, né, que não perca para... mas eu também estou vendo outro, porque, por exemplo, né, Dani, vamos pegar o exemplo de contabilidade e um advogado, né? Existem muitas pessoas que fazem o mesmo serviço. Muitas. Agora, nenhum pode ser comparado com o outro. Por quê? Porque são serviços. Exige a capacidade humana de execução. Então não é só aperta aqui, aperta ali, é mais confortável, é menos confortável. Então, quando não há esse parâmetro de comparação, então eu não posso deixar
que a pessoa diga, não, Dani, eu entendi, o teu trabalho é muito bom, mas eu tenho aqui a fulana que cobra metade do preço do teu. Aí são o quê? São argumentos, Dani, que quem sabe vender, quem gosta desse conteúdo da comunicação, tem mais recursos para conseguir agregar o valor ao seu serviço. Diferente de um produto de prateleira, que não tem, ou é preço, ou é brand, ele já está preparado para aquele consumo. Né? Então, esse tipo de serviço, de produto, ele exige a comunicação. Agora, por outro lado, para quem não domina a venda, é mais fácil. Por que é mais fácil? Aí é que está o ponto. Que os especialistas eles precisam aprender a se vender. A se posicionar. Não é difícil, por quê? Mas contar a história. Na verdade, é uma construção. Na verdade, assim, a gente nasceu para fazer a parte técnica. Igual o contador, ele nasceu para ir lá fazer imposto de renda, fazer as declarações, fazer a parte contábil. E o contador está sempre correndo, sempre a mil. A gente não se preocupava com essa parte. A parte de se vender, de mostrar que o meu escritório, que eu como contador ou eu como advogada, eu sou melhor que as outras, não é questão de ser melhor. Não, mas o meu serviço é de mais qualidade, eu entrego um diferencial, o meu serviço vale o que eu estou cobrando. Então, todas essas questões a gente vai aprendendo com a venda, né? Exatamente. A gente vai ficando mais segura, porque na verdade eu não tinha essa segurança. Eu morria de medo, chegava alguém lá no escritório, não, o teu serviço, fulano lá, daí tu fica pensando, meu Deus, eu dou desconto, eu não dou. Hoje eu já tenho meu posicionamento. O meu posicionamento é esse, né? A gente tem toda uma estrutura, então a gente se sente mais segura e passa isso para o cliente e o cliente acaba comprando o serviço, né? Perfeito. Dani, aí tem um ponto, tá? Que eu gosto de tratar até no meu próprio curso. Eu tenho um módulo que eu falo sobre as crenças da venda. Porque justamente o que tu tá falando é o quê? Eu me especializei num determinado assunto, então eu não sei vender. Não quer dizer que não sabe. Todo mundo sabe vender. Todo mundo sabe. De alguma forma você sabe. Não é. Eu sempre achava assim, a pessoa nasceu para vender. Não existe isso. Não existe? Não. O dom de insistência pode ter existido. A pessoa não se abalar com a objeção, com a negação, com a rejeição. Mas vender não. Por quê? Como tu falaste, há uma crença de que eu não sei vender, mas sabe. E tu pode perceber que tu acabaste de falar uma coisa, que é quando eu vou criando autoridade, tu vai aprendendo, tu vai fazendo... Então, olha só, não é que tu não sabia vender, é que tu não sabia posicionar e não tinha autoridade para posicionar o teu trabalho. Sim. E, na verdade, tem várias técnicas. Agora que eu já sei um pouco mais, né? Eu disse, quando eu começava, assim, ia fazer uma venda, eu já batia aquela insegurança, né? Eu disse, meu Deus. E o cliente percebe isso. Se tu não tem a técnica, o cliente já sabe, não, eu não vou comprar dessa advogada, não vou fazer, porque ela não tá me passando essa autoridade, não tá me passando. Eu até quero compartilhar contigo. Nós fazendo uma venda, né, para um cliente, eu disse, essa função do não, é tranquila, a Daniela, assim, é calejada. Daí chamei um rapaz que trabalha comigo, e disse, deixa que eu vou fazer essa venda, Liguei pro cliente, o cliente na hora, não sei o que, isso é igual. Na hora eu me desmontei. Fiquei horrorizada, fiquei traumatizada. Disse, eu não vou ligar mais, eu não vou mais oferecer meu serviço para ninguém. E a gente cria esses medos. Daí depois eu pensei, disse, não. Esse não vai poder me bloquear, né? Porque o vendedor, ele é todo dia um não, né? Exatamente. Não tem como não ter. Né? Eu tenho uma frase para vendas, né? Para mim, venda é a arte de criar as condições pelas quais o cliente convence a si mesmo. Então, não é... eu não tenho que convencê-lo, eu não tenho que manipular, não tenho que fazer nada disso. Vender é a arte de criar as condições pelas quais o cliente convence a si mesmo. Eu só preciso mostrar para ele de uma forma que ele entenda que aquilo vai ser bom para ele. Então é simples, vender é muito simples. São 3 passos básicos, daí tem um monte de técnicas para desenvolver cada um desses passos. O primeiro passo da venda é você conseguir criar relacionamento. O que hoje está cada vez mais escasso. Porque hoje, cada vez mais, a gente quer vender pelo WhatsApp. Hoje tu abre o Instagram, tem um monte lá, eu recebo um monte de ofertas de venda automática pelo WhatsApp.
Serviço não vende pelo Dependendo do serviço, não vai conseguir. Não vende. Não vai vender. É diferente. Eu preciso da interação, preciso da comunicação. Eu consigo, sim, com uma ferramenta dessas, atrair as pessoas. Agora, Dani, se eu não tiver a interação, né, quanto mais recursos eu tenho, mais fácil eu fechar uma venda. O que eu digo recursos? Tá? Porque na própria programação neurolinguística a gente estuda que a comunicação, o processo da comunicação, ele é entendido primeiro pelas palavras que são ditas, tá? O texto, o conteúdo. Só que o conteúdo representa só 7% da comunicação. 38% da comunicação vem com tom de voz, volume, timbre e entonação. Aí é difícil, né? Mas olha como muda. Ai, é difícil esse Exatamente. Tu não tem Ai, como... meu Deus eu lembro que tá falando isso. Eu não tenho... Ele judiou de mim. Ele judiou. Judiei Quando mesmo. ele dava a mentoria, ele fazia... Eu fazia uns testes. Mais alto, mais baixo. Mas assim, ele quase... Eu chego a ficar vermelha. Assim, Exatamente. Porque ele quase me matou. Mas a emoção, ela é transmitida nas palavras. Então, olha só. Se eu mando uma mensagem de texto, eu tenho só 7% de recursos da pessoa me entender. Eu não tenho como passar para ela uma sensação. Quer dizer, eu tenho como tentar passar uma sensação, mas eu não tenho recursos suficientes para impactar a pessoa que está do outro lado. Porque é um texto. Por mais que eu bote letra maiúscula, a pontuação correta, vírgula no lugar correto, certinho, depende da pessoa que está lendo. Se a pessoa não interpreta bem textos... Uma voz de peixe, uma voz aveludada. E, na verdade, a gente vê essa função de entonação e tom de voz porque tem pessoas que falam sempre do mesmo jeito. Claro, não vai mais alto, não vai... E isso muda muito na venda, principalmente quando tu vai conversar com o teu cliente, tu vai expor o teu serviço, o teu produto... Como é importante. Né? Exatamente. A gente passa trabalho para aprender, mas depois a gente... E o outro ponto é a comunicação visual. Então, se eu sair da mensagem e for para uma ligação telefônica, eu já ganho muitos recursos. E se eu tiver a opção do vídeo, que está sendo muito utilizada agora após pandemia, que antigamente poucas áreas comerciais utilizavam, hoje começaram já a utilizar, eu ganho mais 55%. Que é o gestual, que é a comunicação através da imagem, porque um olhar para cima, um olhar para baixo, um posicionamento de ombros muda tudo. E uma pessoa entusiasmada vende muito mais. Por quê? Porque ela está se posicionando, ela está mostrando o valor dela, né? Então esses pontos, né, da venda, de você não simplesmente ser um vendedor, mas saber vender, basta saber e gostar de se comunicar. Sim, não ser um robô, aquele robô. Exatamente. Tem uma frase que eu gosto muito, tá? Que eu aprendi há muitos anos e eu trago ela para mim, que é: mais do que ter boas ideias, a gente precisa saber transmiti-las. Então, muitas pessoas, né, muitos empreendedores têm ideias, têm negócios bons, mas não sabem comunicá-los. Aí não adianta, perde o negócio. Pode ter um excelente produto, mas se ninguém compra, ele não vale nada. Eu posso ter o melhor produto do mundo, mas não tem ninguém me comprando ele não tem valor nenhum. E o pior, eu posso ser melhor do que muitos outros, mas se eu não sei posicionar, se eu não sei vender o meu produto, vão ter profissionais com menos qualidade do que eu vendendo mais caro. E às vezes eu vejo assim na parte técnica que tem muitas pessoas que às vezes não têm tanta técnica e que vende, que tem sucesso tremendo na sua área e que não sabe, às vezes, tanto conteúdo técnico, tanta experiência, mas tem o talento. Exatamente. Tem a função da comunicação, tem a função da venda. Agora eu vou começar a te fazer algumas perguntas que estavam aqui no meu script, que eu fui deixando de lado, que foi conversando, e agora eu quero te perguntar. É necessário o contador saber vender? Todo profissional precisa saber vender. Né? Todo empreendedor, né? Vamos pegar o contador empreendedor, que ele pode ter um grande negócio, ele pode ter um escritório bem estruturado, ou ele pode estar no início da carreira dele. Então ele precisa saber se posicionar, ele precisa ter autoridade, ele precisa construir e principalmente cobrar um preço justo.
O que ele precisa não é vender, ser o vendedor. Ele precisa saber cobrar o preço justo e valorizar isso. E isso, Dani, se aprende com técnica. Se aprende que passo que está. Porque esse empreendedor, existe uma questão que é a crença. Né? A gente conversou um pouquinho sobre isso. Quando, né, tu falaste que fez uma ligação, foi lá toda corajosa. Eu achei, vou vender. Exatamente. Fui dar uma lição de moral. Eu disse, não, a gente vende desse jeito. Exatamente. E daí quando eu recebi aquele não, assim... Só que o que acontece? Essa, né, nós experimentamos, né, aquilo que... o como nós interpretamos, né, as realidades. Então, como tu falaste, um vendedor e uma pessoa que sabe vender. Uma coisa é saber vender, tá? Essa informação que tu teve, essa negação que ele achou que tu estava enrolando, que, né, bateu aonde? Bateu no teu ego. Bateu. Mas essa foi o quê? É a interpretação que tu tem do fato. É o teu mapa daquilo ali. Porque tu não é vendedora. Né? Eu fiquei magoada com aquilo. Exatamente. Aquilo feriu meus... Mas o que acontece, Dani? Nesse ponto é o ponto em que o contador, o advogado, o empreendedor, ele precisa pensar. Por quê? Porque quando ele tenta e não consegue, ele reforça a crença de que ele não é capaz, de que ele não pode. E aí o que acontece? Ele não quer mais fazer. E aí, quando ele vai fazer de novo, ele já tem uma expectativa que ele precisa fazer uma venda, né? Quanto maior a nossa expectativa, maior a frustração. Então, quando ele vai e recebe uma negação dessa, reforça a crença. Então, por isso que eu gosto de descomplicar a venda. E sim você entender que você precisa construir um relacionamento primeiro, 3 passos simples para um contador, um advogado aprender a se posicionar e aprender a vender. Criar relacionamento, que está instinto, humanizar o atendimento, humanizar a reunião. Não entra numa situação de venda para vender. Sim. Né? Isso é uma coisa que o vendedor usa no discurso com uma facilidade, que é, eu quero te vender um produto, tá? Só que eu primeiro preciso te conhecer. Eu nem sei se tu serve para ser minha cliente. Esse é o primeiro ponto. Então, quando eu tiro a expectativa que eu preciso vender, eu já elimino um peso da venda. Então, olha como é mental o processo, olha como é só eu construir. Né? Eu já tiro o peso. Se eu tiro o peso, eu não tenho expectativa, eu não tenho frustração depois também. Então, já facilita o processo. Por isso que tem que aprender a vender. Aí o que acontece? Ele vai lá primeiro para gerar relacionamento, humanizar. Eu preciso te conhecer. Então aí vem as técnicas, vem rapport, vem pitch de venda, onde eu aprendo a me posicionar, aprendo a construir quem eu sou, o que eu faço, o que esse meu cliente vai ganhar comigo, se nós fizermos negócios. Aí faço o rapport. Rapport é como gerar confiança conscientemente. Essa é a melhor definição que eu gosto de rapport. Como eu gero confiança conscientemente. Eu aprendo a fazer rapport. É verdade. Eu aprendo a me comunicar com a pessoa, a me tornar parecido com ela. E depois eu encaixo isso dentro de um cenário do que nós estamos falando, né? No caso, por exemplo, o contador falando da aposentadoria. Então, eu encaixo isso dentro de um cenário nacional, da importância disso e começo o segundo passo, que é conhecer o meu cliente, o meu futuro cliente. Então, eu passo a quê? A investigar, a questionar, a entender. Mas entender o quê? Aí é que está o ponto. Entender como que eu posso, o terceiro passo daí entra, que é o quê? Resolver um problema. Onde que eu ajudo a resolver um problema? Então, eu crio o relacionamento para que a pessoa fique à vontade, para que a gente se conheça, eu entendo ele, eu conheço ele, e conhecendo a dor, eu tendo capacidade de resolver um problema, eu não estou vendendo, eu estou solucionando um problema. E aí entra um ponto do empreendedor. Quanto maior for o problema que o vendedor consegue resolver, mais ele fatura. Ou quanto mais problemas ele resolve em uma venda de escala, mais ele fatura. Então é isso, simples, 3 passos. Faço o relacionamento, conheço o cliente e resolvo um problema. Isso é vender. Vender é isso. Só que eu preciso, ponto fundamental,
tirar a expectativa da venda. Eu não posso entrar numa venda com expectativa de que eu preciso vender. Porque eu já tenho, aí entra um outro ponto, Dani, eu já tenho estatística. Aí é que entra a mágica da venda. A mágica da venda está no quê? Em conhecer os seus números. Porque quando eu conheço os meus números, eu sei que de cada 10 pessoas que eu atendo, eu tenho número X de fechamento, de negócios. Sim, sim. Tem a Né? conversão. Eu tenho uma conversão. Só que essa conversão é o mais importante que muitas pessoas não dão muita atenção. Porque se eu sei que de cada 10 eu faço, por exemplo, 4 vendas, 40% de conversão, né? Muito bom. Eu trato em negócios que a gente chega a 50%. Sim. Né? Então, a venda de lead, por exemplo, de determinados produtos, capta o lead, vende e consegue chegar a 50% de venda no contato. Né? Conseguir conversar, Sim. converter ele em venda. Numa venda, não é nenhuma venda consciente. Depois eu falo um pouquinho sobre isso. Uma venda subconsciente. Então, quando eu faço isso, né, quando eu consigo ter um entendimento de cada 10 eu vendo para 3, por exemplo, não me interessa mais quantos eu preciso vender. O que me interessa é com quantos eu consigo conversar. Então, o vendedor da base mesmo, vendedor raiz, ele se preocupa muito com a venda. Com vender. Eu preciso fazer uma venda, eu preciso fazer 2 vendas. Não, tu não precisa fazer vendas. Tu precisa falar com pessoas. Sim. É diferente, né? Por quê? Mas quando tu entende e conhece o teu processo de vendas. Nem fala no processo de... Aí é que entra o detalhe. Então, tu perguntaste, né, Dani? É importante o contador vender, é importante ele ter um bom processo de vendas bem estruturado do negócio dele. Sim. E é um dos passos que eu trago dentro do nosso curso. Como ele monta um processo de vendas que possa ele começar a operar e ele replicar isso para funcionários. E tu sabia que eu era tão ingênuo que eu achava que não existia processo de venda. Então, assim, eu achava que, não, vender é vender. E daí, depois, quando a gente começou a fazer consultoria, começou a fazer cursos, tem processos. Exatamente. É receita de bolo. É igual o McDonald's faz o hambúrguer dele sempre da mesma forma. O bolo de cenoura a gente faz da mesma forma, tanto disso, daquilo. E a venda é receita de bolo. Exatamente. E eu fiquei apavorada. Bons vendedores geram dinheiro. Processos estruturados geram fortunas. Por quê? Porque processo é replicável. E tu consegue detectar o que deu errado. Tipo assim, em qual momento do processo que eu falhei? E tu consegue treinar. Consegue treinar. Quando tu tem um processo. Então aí está a importância de ter processos. Quando eu tenho um processo, eu já sei como eu caminho nesse terreno, eu também tiro o quê? O medo da venda. O frio na barriga que tu falaste, porque tu já sabe, tu conhece o caminho. Mas o frio da barriga, mesmo tendo processo, às vezes dá. Mas é óbvio. Eu pratiquei escalada por muito tempo. Sempre dá. E mesmo escalando, já praticando por 2, 3, 4 anos, não lembro quanto tempo eu pratiquei escalada, toda vez que eu chegava na frente da rocha que eu ia subir, eu me perguntava, por que eu faço isso? Porque dava aquele friozinho na barriga. Sim. Mas aí entra o outro ponto. Como o contador pode se estimular com a venda, com a área comercial? Pensando no quê? No objetivo, no propósito, no resultado. Que se ele não tiver uma boa área comercial, ele não escala o negócio dele. E que se ele tiver uma boa estrutura comercial, ele escala o negócio dele. Então, se ele tiver estrutura, processos de vendas replicáveis, ele tem uma máquina de vendas dentro do negócio e nunca fica sem clientes. E uma coisa, a gente está na era do conhecimento. O contador, ele tem conhecimento. Às vezes eu fico pensando quantos anos que a gente passando conhecimento de forma gratuita. O contador que passa conhecimento gratuito para todos os clientes, faz consultoria de graça. Por que o contador não está botando dinheiro na mesa? Exatamente. O contrato na mesa. Esse conhecimento dele, ele pagou. Foi horas de estudo, de dedicação. E ele não monetiza. Então, assim, é aquela questão também de se valorizar, do conhecimento, das crenças, que isso tudo um processo de venda acaba fazendo que a gente tenha essa consciência que eu não tinha antes e acredito que muitos profissionais não têm. Quero te fazer mais uma pergunta. Vamos lá. Como é que eu faço, os contadores, a gente como área técnica, para superar esse medo da venda? Que
É um medo, né? Primeiro ponto, ele precisa ter um propósito claro. Precisa entender que vale a pena o esforço, né? Porque nada no mundo vive sem as vendas. Nenhum negócio vive sem ter clientes. E a gente acha que não é venda. Tudo é venda, Tudo é né? venda. Tudo é venda. Mas é um processo de indicação, como tu falou. Eu gosto muito do termo recomendação, né? Porque quem indica não garante, quem recomenda garante, né? Essa é uma frase que a gente usa muito no nosso negócio. Então, o que acontece? Quando eu estou fazendo um processo de recomendação, eu estou vendendo também. Sim, indiretamente. Agora, por que não transformar isso num processo do negócio? Aí eu escalo muito mais. Aí eu tenho muito mais resultado com isso. Porque eu não deixo ao acaso de se alguém recomendar. Não, eu boto isso dentro de um processo. Segundo ponto, né? O primeiro, um propósito, né? Entender que vale a pena a venda, vale a pena estruturar a área comercial dele. E depois de estruturar a área comercial, isso vai vir o quê? O segundo passo. Quando eu conheço onde eu estou caminhando, eu sinto mais segurança. É diferente de eu chegar num terreno que eu não sei para onde eu vou. Né? Agora, quando eu tenho um mapa, quando eu tenho o Waze, Sim. né? Tem o GPS. Exatamente, eu estou mais GPS. tranquilo, eu estou mais seguro. Né? Eu consigo andar. Então, ele vai já perder um receio de fazer, porque ele tem um propósito, tem onde ele quer chegar, ele sabe que é importante a venda, ele sabe que ele pode escalar um faturamento e ele tira um pouco do peso tendo um processo e uma estatística. Né? E aí ele tira o quê? Com isso que eu falei, de cada 10 eu sei que eu vendo X, eu tiro a expectativa de que eu preciso vender. Eu não preciso vender. Eu preciso falar com um número X de pessoas. Se eu pegar qualquer produto hoje aqui, um copo, e sair para vender esse copo, eu vou ter que oferecer para algumas pessoas para ter uma venda. Pode ser 1, 10, 15, 20, 30. Mas, depois de entender esse número, é só eu repetir o processo. Sim. É só eu sei que cada 10 pessoas, um compra. Então, se eu preciso fazer 100 vendas, eu tenho que encontrar 1000 pessoas. Simples. Então, não está em vender, está em falar com as pessoas. Então, você precisa o quê? Se comunicar e querer resolver esse problema. Depois então, vai. Depois e vende. aí que tem o ponto, né, Dani, que o contador, tu acabou de falar, ele tem conhecimento. Ele resolve um grande problema. E o problema da aposentadoria é um valor muito alto que ele tá envolvendo. É um valor que as pessoas vão se sentir gratas por isso, que elas não sabem o que está acontecendo. Então, ele é um processo que tem valor. Né? Porque eu resolvo um grande problema de uma vida inteira trabalhada para chegar de forma correta no final, merecida. Então, olha o tamanho do problema que ele resolve. Então, um ponto eu já tenho. Eu resolvo um problema. Né? Eu posso monetizar, faturar com isso. Né? Então, o que eu preciso agora, que é o que deixa todo mundo inerte, sem ação? Conhecimento. Saber o que fazer. Né? E isso ele vai ter entregue lá por mim, um processo de como estruturar a sua apresentação de vendas, como ele aborda, como que ele chega. Então, tudo isso a gente já construiu, né, Dani? Sim, e vamos entregar pronto para ele. É só ele executar. Já tem a receita do bolo. 80% está lá entregue. Ele só precisa do quê? Dos 20%, que é a execução. Né? Aí entra o princípio de Pareto. Né? 80% está pronto, 20% é ação, é dedicação. E esses 20%, quem sabe, não geram 80% de faturamento, do faturamento dele. Sim. Né? Por quê? Porque é um faturamento constante. É um faturamento linear, que ele pode ter todos os meses e pode escalar cada vez mais. Sim. Porque aposentado conhece aposentado e aí replica e escala muito mais, Não, né? E todos querem se aposentar. E, na verdade, o contador, ele já tem o cliente, né? Ele tem o banco de dados, aquele cliente ele vai poder ofertar um serviço diferente e aquele serviço que oferta para um cliente, aquele outro cliente pode oferecer para o outro e assim vai indo e a gente vai ficando mais seguro para poder vender, né? Ultrapassar todos esses medos, essas vergonhas. Então, o processo de venda é maravilhoso no momento que a gente aprende. Até a gente aprender, a gente soa um pouquinho. E qual a dificuldade que tu nota, assim, uma pessoa, eu vou fazer um processo de venda por minha conta. Qual é a maior dificuldade que um contador, eu vou fazer sem ter um curso? É possível fazer um processo de venda sem ter um conhecimento mais profundo em vendas, não é? Quero que tu explique para nós. Perfeito, ele consegue, tá? Poder ele pode. Agora, a questão é a que preço, a que custo que ele consegue fazer isso.
Porque a venda, a técnica da venda, ela não é nada mais, nada menos do que funcionou para o fulano, como que ele fez? Ele fez assim, então se extrai de um processo positivo de resultado o como a pessoa fez para replicar para outros. Isso é um processo de venda. Só que descobrir isso dá trabalho. Tempo. Custa. Tempo. Custa. Por isso que eu falei, tempo é a dinheiro. que custo? Né? Por quê? Porque para a gente chegar onde nós chegamos com esse material, né, nós erramos muito mais do que acertamos. Sim. Então, o sucesso nos negócios, eu tenho que ele não está em fazer as coisas certas, está em eliminar as erradas. Quanto mais rápido eu elimino tudo que não dá certo, mais rápido eu faturo. E eu não posso pensar somente que vai dar certo, porque eu preciso, quando eu estou construindo algo, passar pelo que não dá certo. Porque é uma construção, é algo novo, é algo diferente. Então, até por isso, né, que hoje no Brasil, o Brasil é uma grande potência em franquias. Por quê? Porque já entrega o caminho. No Brasil, tu sabe, é tão difícil empreender, É difícil. é tão custoso empreender, que quando alguém já nos diz assim, ó, faz isso que vai dar certo, a gente acredita. Já vai. Né? Por quê? Porque já conhece o caminho. Porque além de toda a carga tributária, além de todo o risco que a gente tem, né, empreendendo nessa instabilidade, nós não conhecemos o terreno. Aí a gente tem um risco muito grande. Então, o modelo de franchise no Brasil, o Brasil é um dos maiores países que tem franquias, né, justamente por isso. Porque o posicionamento já facilita, já tem o caminho. E o que é comprar um curso? O que é comprar um modelo de uma franquia? É o GPS que tu tinha falado. É eu comprar tempo. Eu compro know-how, eu compro tempo. E eu não preciso dos, né, mais de 15 anos que eu tenho de venda para chegar nesse ponto. Eu já tenho ali, é mais rápido. Sim. É eu executar e aprender, executar e aprender. E não conseguir. Entrei na rua errada, tem o ex lá dizendo, não, meu, volta. Dá a volta na quadra que não é ali. Agora, às vezes, quando tu tá fazendo o processo sozinho, tu entra na rua e vai. Até tu chegar num lugar onde não tem nada e olha assim, eu acho que eu tô no lugar errado. Mas aí já custou uma carreira, aí já custou um negócio, aí já custou todo um sonho por trás. Por quê? Porque não investiu no que ele precisa mais investir, que é em saber posicionar o seu trabalho, posicionar, né, o seu negócio, se posicionar. Por quê, Dani? Quem sabe vender, aí entra uma mensagem geral, quem sabe se vender nunca fica sem dinheiro, nunca fica sem negócio, nunca fica sem sócio, nunca fica sem parceiro, nunca fica sem nada, porque ele sabe o valor que tem. E aí vender é saber se valorizar também. É verdade. Não, e na verdade o tempo é o único bem que é igual para todo mundo. Exatamente. Na verdade, quem administrar bem o seu tempo é que vai ganhar mais dinheiro, vai ter mais sucesso, vai ter mais clientes, vai vender mais. Então, a questão de tu comprar um curso, uma mentoria, tu vai abreviar, tu vai ganhar tempo com isso. Tu não vai ter que fazer teste para ver se tá certo ou se tá errado. Exatamente. Que a gente sabe que demanda tempo, né? Essa função de processo de venda, de testar se deu certo, estratégias, tudo, script, então é algo complexo. Agora eu vou te fazer outra pergunta. O medo de ofertar, de falar o preço, às vezes, e isso é um medo que agora eu estou super, que parece assim, que chega na hora do fechamento, eu vou dar o preço do meu serviço, a gente fica constrangido. Parece que a gente está assim dando um favor pro cliente, tipo assim, agora eu vou ter que falar o preço, será que ele vai querer? Será que ele não vai? Tem algum macete, algum truque, alguma dica? O que a gente faz para superar essa hora do preço, do fechamento? E às vezes eu noto, antes de tu começar a explicar, a gente está fazendo uma ligação, está fazendo uma venda. Quando chega na hora da venda, de falar, a gente muda o tom de voz. Muda o tom de voz. E esses dias eu tava falando, meu Deus, por que, com o Carlos, eu disse, por que a gente faz isso? Né? Por que a gente não mantém o mesmo tom de voz? Porque parece que chega na hora da venda, a gente vai falar o valor, assim, e a pessoa sente do outro lado. E às vezes tu não fecha a venda em função do valor que tu falou de jeito errado. Então, qual é o truque? Qual a dica? Perfeito. Eu costumo dizer o silêncio que precede o não, né?
Porque a pessoa fica lá, tá, agora é hora de eu ofertar. Agora, ai, chega a dar um frio na barriga. E aí, quando faz aquele silêncio, né, eu digo que enquanto você, vendedor, você que trabalha com vendas, que tenta se vender lá e não está conseguindo, quando você deixa essa brecha de silêncio, o cliente já está pensando assim, qual desculpa eu vou dar? Porque ele vai questionar. Agora é a hora. Exatamente. Sabe que uma vez eu estava vendendo um produto e era para um casal, o senhor tinha 84 anos. Meu Deus. E ele estava longe, né? Ele não estava perto, eu estava vendendo para a esposa dele, que tinha 82 anos. E quando chegou mais próximo do final, da apresentação, não sei o quê, aí eu trabalhava com uma tabela. Quando eu peguei a tabela, ele viu aquela movimentação e ele lá do outro lado, ele só levantou a sobrancelha e disse assim, ó, lá vem o golpe. Ele disse, 84 anos, muito lúcido. Então, olha só como esse silêncio, a pessoa já se prepara, porque ela já sabe, lá vem o golpe. Então, agora por que isso, né? Porque quem já está ofertando já está pensando também, eu vou falar, será que eu vou receber um não? Já está criando. É um frio que dá na barriga. Exatamente, já está criando. Isso é criado pelo quê, tá? Alguns pontos, tá? Você pode estar... no caso, acontece com muitas pessoas na venda, tá? Quando vendem um produto que elas não comprariam, um produto que elas não pagariam por ele, digamos assim, tá? Porque acham caro, né? Ou acham que o cliente tem o mesmo tamanho do bolso dele, né? O vendedor que fala, não, mas é caro esse produto, ele não vai ter para pagar. Né? Então tem uma crença de algumas pessoas nisso. Outras, né, é não saber se posicionar e combater o não. Né? Daí fica o quê? Fica tenso, fica nervoso. Porque se eu falar e a pessoa me contrariar, o que eu vou dizer para ela? Eu não sei. Então já entra de novo o quê? A falta do conhecimento. É insegurança também. Exatamente. E o terceiro, né, é insegurança de cobrar. Aí é um ponto do empreendedor, tá? Os outros eu tô falando de quem trabalha com vendas. Agora, esse é a insegurança de cobrar o seu preço e o seu serviço. Então eu vou dizer uma coisa que eu aprendi apanhando. São coisas que a gente aprende apanhando, né? Na prática, tá? Mas na prática é o contrário. Porque uma vez eu pedi desconto para um amigo para participar de um curso. E quando eu pedi o desconto para ele, né? Tu pediu desconto pro teu amigo. Eu queria ser aluno e ele estava me vendendo o quê? Um serviço. Tá? E quando eu pedi para ele, cara, mas pela nossa amizade, aquela coisa brasileira, né? De querer o jeitinho. Eu nunca mais pedi desconto em serviço depois disso. Tá? Porque ele me disse assim, Otto, eu não posso te dar desconto. Eu adorei o posicionamento. Porque ele falou assim, vou repetir, Otto, eu não posso te dar desconto. Porque não será justo com os outros alunos que estão pagando o preço integral. Pensa que eu queria enfiar minha cabeça embaixo da terra. Tá bom, mas tu aprendeu. Eu nunca mais, mas aí o que eu pensei? Eu pensei pelo outro lado, e ele está muito correto. Como que eu vou cobrar de uma pessoa um valor e de outra a outro se eu vou entregar o mesmo serviço? Aí o que eu peguei? Eu peguei a mentalidade dele. Como que ele fez para dar esse posicionamento? Qual é a mentalidade? Então, a programação neurolinguística nos ensina o quê? A modelar as pessoas. Então, Dani, quando a gente compra um curso, quando a gente compra algo que a gente vai se conectar, a gente não está comprando só um conteúdo, um conhecimento, a gente está comprando um modelo, uma mentalidade, um como pensar. Então, pensa que eu pagaria o dobro para fazer o curso, porque, cara, eu quero essa mentalidade. Modelou ele totalmente. Exatamente. Das cabeças aos pés. Uma outra situação que daí, logo após isso, né, uma vez eu fui fazer um outro curso e acabou que por falta de pessoas o curso não ia acontecer e aí me ofereceram fazer o curso só com o professor. E eu estava me deslocando de Porto Alegre para São Paulo para fazer esse curso. E o que eu disse? O professor é maravilhoso. Não, ao contrário. Não gostou. Ao contrário. Por quê? Porque o que eu queria, né, o que eu precisava naquele momento era modelar o professor ministrando o curso. Daí não ia te resolver. E eu queria aquilo, eu queria aquela situação, né? Então eu disse, olha, se não for acontecer isso, eu não quero o curso, porque eu não quero só o conteúdo, eu quero a mente.
Ah, ia ser muito bom só com ele? Ia. Mas eu não ia pegar outras coisas que me interessavam naquele momento, que era como que ele lida com uma situação, como que ele lida com outra. Então eu queria a mentalidade, né? Eu não queria só o conteúdo, né? Então, além disso, a gente compra isso, né? Então, o empreendedor, o contador, ele precisa valorizar o trabalho dele. Ele precisa saber cobrar. E, então, 2 pontos, tá, Dani, para responder bem essa questão se ele souber o valor que ele tem do serviço, ele der valor para o serviço e saber andar no fechamento, né, na etapa de fechamento, ele elimina esse medo. Por quê? Porque eu não oferto. Lembra que eu falei? Os 3 passos. Primeiro, eu crio relacionamento. Sim. Eu conheço o problema, eu conheço a dor, eu conheço a pessoa, tá? E, por final, o que eu faço? Resolvo o problema. Então, como que eu lido? Eu, Otto, lido nas vendas, tá? Eu não faço proposta de fechamento. Eu não pergunto para a pessoa se ela quer. O meu segredo eu já faço o fechamento. Direto. Então, se tem um contrato, eu já peço os documentos. Se tem uma situação que ela tem que fazer, eu já encaminho a conta do Pix, né? Eu já entrego ali os dados, tá aqui o Pix, manda lá que eu já te mando isso e tá tudo certo, tá fechado. Porque para mim não tem por que ele não comprar. É natural a venda. Pra não ti existe é natural, motivo. Né? Olha só, se eu estou resolvendo o problema dele, ele entendeu que tem. Claro que daí, Dani, tem um monte de técnicas para te construir isso e entender. Sim. Né? É recheado de técnicas. Por exemplo, tem uma coisa que eu gostaria de falar, que eu não falei antes, que é a venda subconsciente. Não é a venda consciente. Eu me comunico. Um bom vendedor, um bom comunicador, ele não fala com a razão da pessoa. E aí entra um ponto que o técnico ele tem mais dificuldade. Porque ele quer um questionário com o cliente. Sim. Né? Ah, tá. Se eu perguntar isso, se eu perguntar aquilo, se eu perguntar aquele outro, eu consigo fazer o fechamento? Sim, é isso. Só que dentro desse eu pergunto isso, pergunto aquilo, eu tenho que entender 2 coisas. Que o consciente... Tá? Ele justifica a tomada de decisão de quem? Do subconsciente. Porque é o subconsciente que manda. É ele que manda nos nossos desejos, é o nosso subconsciente que manda nas nossas vontades, naquilo que é bom, naquilo que é ruim pra gente. Né? Tu falaste lá no início sobre o consumo da mulher. A mulher, quando ela olha um vestido, né? Já quer. Ela olha aquilo, mas não é o consciente dela que quer, é o subconsciente. Então, o consciente, ele só diz o quê? Né? Ah, faz tempo. Ah, eu mereço. Eu mereço. Ele encontra uma razão para justificar uma tomada de decisão que já está nessa camada inferior que é o subconsciente. Então, eu não preciso vender, eu preciso me comunicar de forma correta com o subconsciente. E o que é isso? É eu entender como que o meu produto resolve algo emocional naquele cliente. Então, não importa o que é. Assim como, né, se o contador está querendo levar para ele um planejamento previdenciário, o que ele vai ganhar? Dinheiro? Não. Ele vai ganhar o tempo. Ele vai ganhar o conforto com a família, ele vai ganhar se aposentar antes do que ele imaginava, ele vai ganhar se aposentar com mais do que ele imaginava. E esse antes e esse mais é o que ele ganha. Mas não o antes e o mais, mas como o cliente vai usar isso. E é aí que entra a venda. A venda entra, por exemplo, se você já está identificando alguma coisa naquele cliente, né, e você sabe, você faz uma pergunta. E se você pudesse se aposentar com um valor mais alto, como seria para você hoje? Então, a pergunta como seria para você, ele já vai imaginar. Como é que é a aposentadoria. E aí eu estou agindo aonde? No subconsciente, no emocional. Ele está construindo. Então, tu vê que é só eu saber fazer perguntas? Sim. As perguntas certas. É igual a história, né, Dani, da pessoa que cobrou lá 1 milhão para resolver um problema. Né? Quanto cobra para resolver esse problema aqui? Ah, eu cobro 1 milhão no avião. Aí a pessoa vai lá e aperta um parafuso, mexe numa chave, o cara, mas só por isso tu cobrou 1 milhão? Não. Né? Eu não cobrei para apertar. Eu cobrei para saber qual botão apertar. Né?
só para fazer eu cobro R$1, mas, né, 999 mil é para saber qual botão apertar, Sim. né? Qual parafuso apertar para resolver o problema, né? Então, é justamente isso, é a pergunta certa. Esse é o atalho. Eu saber lidar com o subconsciente, eu saber comunicar com isso, saber fazer as perguntas corretas, né? E na PNL a gente trata do quê? De estado, de conectar a pessoa, né? E ela estar presente, né? Então, ou seja, eu fazer a pessoa vivenciar em um estado associado. Que o que é o estado associado? É quando ela está vendo, sentindo aquele momento. E existem perguntas corretas e conduções, construções que eu chamo. Eu aprendo a construir isso. Perguntando, por exemplo, como eu falei, como seria tal coisa? E se isso acontecesse, o quão feliz você ficaria? E qual o impacto? E se você pudesse hoje olhar para os seus filhos e falar para eles, o papai vai ter tempo para ficar mais com vocês em casa. Como seria? Então, eu estou fazendo a pessoa vivenciar aquilo. E é o estado dissociado, que é quando eu tiro a pessoa da cena, do momento. Então, quando eu domino esse tipo, eu entendo que eu preciso acessar o subconsciente, eu entendo que eu preciso associar ele para ele viver aquilo, para ter emoção, depois eu entro com a justificativa. E a justificativa é o quê? Você já conseguiu imaginar que você, para ter todos esses benefícios aqui, né, que a gente construiu, que você disse que viu que era maravilhoso, né? Você vai investir apenas R$2, R$5, R$10 por dia. Né? Se eu diluir o preço disso em um ano, se eu dividir isso em um mês, eu vou diluir isso de alguma forma que racionalmente é um modelo inverso de quando a gente vai comprar alguma coisa, por exemplo. Eu vou comprar um produto X, né? Daí tu vai lá, um computador, por exemplo. Eu tô lá pesquisando no computador, eu vejo que esse tem isso. Aí tu olha assim, mas é só mais R$10 por mês e eu compro um muito melhor. Tu não vai subindo? Vai a mesma coisa a gente faz para ter o efeito contrário. A gente dilui para que, conscientemente, o impacto seja menor. E muitas vezes as pessoas fazem, sem saber, constrói ao contrário. E aí tem a frustração. Por quê? Porque a pessoa vê que aquele produto, aquele serviço que tem um valor muito agregado, ele foi colocado de uma forma onerosa. E aí não gerou valor. Se não gerou valor, não gerou venda. Porque encontrou mais dificuldade do que facilidade. Então, Dani, é um processo. Meu Deus, é coisa, né? É simples. É simples. Porém, eu preciso praticar uma, praticar outra, praticar outra. E eu vou me tornando habilidoso nisso. Agora, pensa, descobrir tudo isso sozinho vai dar muito trabalho. Dá. Muito mais fácil pegar a caixinha pronta, executar e fazer. Então, pessoas, Dani, que são mais técnicas, têm um lado muito bom. Né? Principalmente empreendedores que são técnicos. Por quê? Porque são executores. E tu é um grande exemplo disso de execução, né? Se tem que fazer, vamos fazer. Então, por isso que esse modelo se faz muito bom para o contador, porque ele é um executor. Então, se ele pegar o processo, estudar um pouco e executar, ele vai ter resultado. Vai ter dinheiro na mesa. A chance de ele não ter é praticamente nula. É só se ele não fizer. Se ele não fizer nada, ele não vai ter nada, né? Isso é a lei universal, né? Não tem como, né? Se eu fizer o que eu sempre fiz, eu vou ter sempre o mesmo resultado, né? Se tu quer resultados diferentes, tem que fazer diferente. Faça diferente. Exatamente. Agora, a pessoa tá conversando, já. Agora, pra gente finalizar, que eu acho que é a parte que mais, assim, eu vejo que as pessoas têm mais preocupações, mais dúvidas, é as objeções. Não tenho tempo, não tenho dinheiro. Eu vou falar com meu marido. As pessoas... Eu disse, meu Deus do céu, será que essas pessoas não são decididas igual a Daniela? Que a Daniela decido, tudo bem. Vou falar com o marido, vou falar com o sobrinho, vou falar com a tia. Que tanta objeção que as pessoas têm nas vendas. Não tenho dinheiro. É possível a gente contornar isso? Como a gente faz? Olha só, que coisa boa, Dani. Essa pergunta eu adoro porque ela permeia o meu Instagram quase todos os dias. Como que eu lido com o sócio? Como que eu lido com falar com a esposa, falar com o marido? Tudo é assim. Famoso preciso pensar, né? Então, pensar. Tem duas situações, tá? Em um treinamento mais avançado, um processo de vendas, tá? Aí é que entra um ponto muito importante. Se eu já sei, né, por exemplo, como no previdenciário, que ele vai querer falar com a esposa, ela vai querer falar com o marido,
eu já encontro dentro do processo uma forma de eliminar isso. Toda objeção que é corriqueira, que é comum acontecer dentro de determinado produto ou serviço, assim como, por exemplo, há alguns anos eu treinava escolas de inglês. E que tinha muito o quê? O adolescente querendo estudar. E o foco era o adolescente da escola que eu treinava. Então, se o adolescente normalmente ele diz o quê? Vou falar com meu pai, vou falar com a minha mãe. Sim. Mas só que eu não tenho como saber se é uma verdade ou não. Sim. Se é uma verdade, eu não tenho muito o que fazer. Né? Eu posso tentar uma técnica de, você pode ligar para sua mãe agora? Vamos ligar para ela agora? Né? Ele pode, mas se a mãe não tiver com cartão ali, não tiver com dinheiro ali, não vai acontecer. Ele vai ter que ir até em casa, então eu não tenho. Mas agora, o que é o melhor? O melhor é eu descobrir se isso é uma verdade ou não. E onde que eu descubro? Quando ele não está preparado para dizer ou não. Lembra do tempo? Né? Aquele tempo que precede a proposta é o tempo que a pessoa pensa na desculpa. Então tem que ser rápido. Não, ao contrário. Eu descubro isso dentro do levantamento das necessidades. Quando eu estou conhecendo a pessoa. Lá no curso de inglês a gente fazia assim, ó. Me diz uma coisa, hoje você tem autonomia para tomar uma decisão ou tu depende de alguém? Então eu já estou colocando alguns elementos aqui. Sim, sim. Né? Quais são eles? Ele não quer dizer que ele é dependente de alguém. Então, mas se ele realmente disser, opa, então eu vou ter que lidar com a situação. Não é lidar com a objeção, é lidar com a situação. Aí cada negócio tem um negócio. Então, se eu perguntar lá no início, com relação à sua aposentadoria, que vai impactar o seu futuro e o futuro da sua esposa e até dos seus filhos, você tem autonomia para decidir sobre isso ou você tem que pedir permissão para sua esposa? Ou ao contrário, você tem... Então, quando eu boto pedir permissão, eu boto essa situação, se a pessoa tem capacidade, ela vai te dizer que sim. Sim. E uma vez que ela te disse que sim agora, ela não quer se contradizer depois. Então, percebeu o que é processo? É uma técnica. Se eu já sei que acontece, eu faço antes. Agora, quando ela acontece, né, e a gente fica com aquele receio e agora, existe um caminho para isso também. Objeção, para mim, né, ela pode acontecer de algumas formas, tá? Ela pode ser uma real objeção, tá, que a pessoa tem. Para mim, objeção é uma falta de informação para uma tomada de decisão. Tá? Só isso, simples. Ela pode ser uma desculpa, tá, que é depois da oferta. Nesse caso da objeção, eu tenho técnica para isso. Quando é desculpa, tem uma outra questão que é o afrontar para descobrir se é uma desculpa. E tem uma terceira que daí é o quê? É quando o cliente já nega, ele dá uma negação, normalmente é no início. Eu não preciso disso. Não, achei que fosse outra coisa. Né? Que daí é mais difícil. Aí o quê? Nesse caso da negação, é erro de construção lá no início. É erro de posicionamento, é erro de autoridade. Né? Ele já negou, ele nem quis escutar direito. Por quê? Porque ele já entendeu o quê? Como o que aconteceu contigo. O que aconteceu contigo e o que tu citou é uma negação. Que a pessoa disse, isso é fraude, isso é falcatrua. Isso é golpe. É golpe. Né? Então ele estava o quê? Negando. Ele não quer mais saber. Né? Agora, pode ser uma desculpa eu pergunto. Né? Fora isso, mais alguma coisa te impediria de fechar esse negócio agora? Aí a pessoa vai dizer, não, tem mais uma questão. Então eu já sei que tá me dando uma volta em cima da outra. Né? Então eu faço um funil, né? Fora isso, alguma outra coisa te impediria? Não, é só isso. Então eu vou contornar. Daí ele vai dizer, não, é isso. Então, fora essa situação e essa, mais alguma coisa te impediria? Acredito que não, né? Só isso. Só isso. Então aí eu vou pro contorno. Aí vai. E a objeção, né? Quando a pessoa diz, eu preciso realmente pensar. Que ela não gosta de tomar decisão. Tem pessoas que não gostam de tomar decisão na hora. Elas precisam do quê? De um empurrão, de um gatilho que dispare. Aí o que eu faço? Eu não brigo com a objeção. O grande segredo de contornar uma objeção está na palavra contornar, não brigar. E a maior parte das pessoas, quando recebe a objeção, tem um sentimento. Que sentimento é esse? De novo. Mais um não. Não é isso? Exatamente. Não, ou a gente desiste. Ou já, tá bom, vai bom, pensar. Então tá. Quando que eu posso? Não dá, eu preciso ter um pouco de insistência, eu preciso ter um pouco de coisa, mas por quê? Aí entra de novo a mentalidade.
né? Objeção é uma falta de informação para uma tomada de decisão. Então, quando eu munir essa pessoa da informação correta, ela toma decisão. Então, eu tenho uma construção, digamos assim, que é para qualquer objeção. A pessoa diz qualquer coisa. Eu vou pensar, preciso falar com meu marido, preciso falar com a minha esposa, tem sócio no meio, não tem, tem tio, tem primo, tem papagaio, qualquer coisa, eu falo, eu lhe entendo. Muitos clientes dizem o mesmo. Até perceber que... né? Esse entendo é maravilhoso. É maravilhoso. Depois que eu aprendi lá em casa não tem mais briga. Exatamente. Tudo eu né? entendo. Exatamente. Entendo. Eu te entendo. Né? Mas tu não concorda, né? Porque tu diz pra pessoa, não, eu lhe entendo, no seu lugar, talvez eu pensaria a mesma coisa. Sim. Ou muitos clientes pensam assim também, até perceber uma coisa. Digamos que a pessoa disse assim, ó, eu preciso falar com a minha esposa, tá? Que é muito comum. É muito comum. Tu diz simplesmente, eu lhe entendo, seu fulano, no seu lugar. Né? Eu talvez pensaria a mesma coisa e muitos dos meus clientes dizem a mesma coisa. Até perceber uma coisa, que se nesse momento, né, a esposa disse assim, ó, não faz isso. Para que gastar agora? E lá na frente, quando se aposentar e não ter o que ele merecia ter, vai adiantar olhar para a esposa e falar, viu, amor, eu te disse que eu tinha que fazer diferente? Ninguém faz seguro de carro batido, senhor. Nós temos que tomar uma decisão na hora e fazer quando há tempo. Porque depois o tempo se vai e você não consegue mais. Percebeu como não é difícil? Não é dois argumentos. Né? Então, e uma construção. Ele já vai pensar. E aí, depois disso, eu vou dizer de novo os benefícios. E eu vou repetir um atrás do outro, com velocidade e repetição. Daí é outra técnica. Eu vou fazer com velocidade. Falo um, falo o outro e já pego o fechamento de novo. Então, seu fulano, agora já vou lhe encaminhar tal coisa, me manda os dados aqui para a gente já dar continuidade, porque o senhor viu que isso é muito importante mesmo e já segue o fechamento como se já tivesse fechado. Ah, ele deu outra objeção? Provavelmente é uma desculpa. Mas então, isso é só a prática, né? Na prática. É só no dia a dia a gente fazendo e construindo. É assim no campo de batalha, mas exatamente. A gente tem que ter a técnica. A gente tendo a técnica, a gente sabe como contornar. Tu fica mais confortável, tu consegue agir, tira o peso, né? Tira aquele peso. Sim. Otto, temos mais alguma dica de venda, assim, uma dica final, uma finaleira, para a gente poder encerrar esse nosso primeiro podcast aí do contador especialista e agora a dica de ouro para o pessoal que está nos assistindo. A dica de ouro é modele um processo que funciona, tá? E vá para a venda sem o peso da venda. Não vá com uma necessidade de fechar. Vá para conhecer uma pessoa e se talvez, né, vocês se alinharem, fecha o negócio. Porque o vendedor, né, o ato da venda, ele é o simples ato, né, de ser um facilitador, uma ponte entre uma necessidade e um produto ou um serviço que resolva um problema. Então, tu é o interlocutor disso. É só isso. Então, eu vou sem o peso. Quando eu vou sem o peso da venda, eu fecho muito mais vendas. Porque eu tenho que... eu gosto muito de usar algumas frases constantes na minha rede social. E uma delas que eu uso muito é que quando eu boto peso, boto ansiedade, eu crio o medo, né? Eu crio aquela tensão, né? Pelo certo, pelo correto, né? E o que eu digo muito é que você precisa dar liberdade para errar. Você precisa se permitir, melhor dizendo. Você precisa se permitir errar. Porque quando tu te permite errar, né, tu abre as janelas, tu abre as portas para a criatividade. Ao contrário, quando tu vai com expectativa, com tensão, com receio, com medo, tu não cria, porque tu tá travado. Porque tu tem que fazer tal coisa. Né? Então você precisa ir de forma descontraída para conversar com os clientes e não para vender. Se tu for para vender, tu já vai pensar que tu não é vendedor e não vai conseguir fazer venda. Né? Então a dica de ouro é essa. Vamos para construir relacionamento. Exatamente. Do relacionamento, se sair uma venda, ok. Se não sair... E outra, ela pode não ter saído agora, mas pode sair daqui a pouco. Verdade. Então, se a minha crença estiver sempre alinhada, ela vai acontecer. Tá bom. Otto, foi um prazer conversar contigo, né? Sobre vendas e que o pessoal assistam esse podcast
que curtam, que compartilhem, que a gente vai ter bastante conteúdo aí de planejamento e de vendas aí no nosso Osha Planejar. Muito obrigado, Dani. Obrigado a todo mundo que está escutando. E siga nós, né? Busque lá o conhecimento, busque nas nossas redes aí também. Vê que não é difícil, é só executar, só fazer. É mesmo. Até Obrigado, breve, Dani. então. Até mais. Até, Tchau. tchau.